Olá, boa noite, amigos, irmãos que estão conectados neste grande feriado. Espero que em sua região você tenha encontrado um bom tempo. Por aqui no ABC, nós encontramos chuva e a temperatura está mais fria. Tudo bem com vocês? Estão aproveitando para descansar, encontrar a família, rever amigos? É sempre um bom tempo, não é verdade? Eu espero também que vocês tenham aproveitado este tempo para ler mais a palavra, para ler um bom livro. C.S. Lewis costumava dizer que seria muito bom nós lermos dois tipos de livros. Um livro antigo e um livro novo. Um livro antigo para nós termos uma leitura da história, do que Deus fez, do que aconteceu, dos fatos que nos antecederam. E um livro novo para nós fazermos uma leitura do nosso mundo atual. Alguns irmãos já estão aí conectados. Carlos Alberto. Olá, Carlos Alberto. A Vilma Cardoso, Priscila Zanardo, tudo bem, Pri? Denise, a Mayra Simões, Jéssica, Manuelito. Ô, Manuelito, que bom tê-lo por aqui. Abraço para você, para toda a família. Miguel, tudo bem, Miguel, presbítero, lá do Piauí. Aí, Miguel, grande abraço. Boa noite, Priscila. Priscila Zanardo, discípula. Então, queridos, na nossa última live, nosso último encontro ao vivo, eu falei um pouco sobre a carta aos Filipenses. Aqueles que ouviram o vídeo, está lá no meu Facebook. Se vocês ouviram, eu falei um pouco da carta aos Filipenses como uma carta alegre. E eu quero, neste segundo encontro, voltar para esta questão. A carta aos Filipenses é uma carta riquíssima. Eu quero encorajar você a ler esta carta pelo menos 50 vezes. Leia durante todo o ano de 2019. Não tem pressa. Vá devagar. Papel e caneta na mão. Tomando nota daquelas coisas que Deus vai falar ao seu coração. Ore antes de cada leitura. Peça para o Espírito Santo falar com você. E tem coisas tremendas para a sua vida na carta de Paulo aos Filipenses. Fazendo um resumo do que falamos no último encontro, a carta aos Filipenses é uma carta alegre e foi escrita por um prisioneiro. Você já pensou nisso? Alguém que está preso, perdeu a sua liberdade, não pode ir e vir, e escreve uma carta alegre. Houve um período da minha vida em Santos, cidade onde eu nasci, que eu trabalhei com presos. Nós tínhamos um ministério nos presídios, através do Desafio Jovem de Santos. Começou ali conosco, com Valdemar, Rocha Júnior, começou com Manuel Soares Amorim, com Samuel, São Vicente, filho do presbítero Samuel, da primeira igreja, Sebastião Neres. Estávamos ali. Começamos ali através do Ministério da Livraria Peniel, na rua Martim Afonso de Souza, número 106. Ali tínhamos um grupo de oração.
30, 40 jovens, muitas vezes, diariamente, nós nos reuníamos ali para orar. O fogo caía, era um tempo de avivamento em Santos. Nós orávamos, líamos a palavra, nós tínhamos um tempo de jejum, milagres, sinais, prodígios aconteciam ali. Muitos se converteram, muitos demônios foram expulsos de pessoas eram libertas, pessoas que estavam envolvidas com drogas, pessoas que estavam vivendo no presídio, ouviram o evangelho. Fomos às universidades, ao fórum, a muitos lugares públicos para pregar o evangelho. Era um tempo de avivamento. Muitos irmãos estavam ali naquele período. Jorge Henrique, que hoje é pastor lá em São Vicente, reverendo Henrique Simões, que está lá na Igreja Batista Peniel, que começou com o movimento da livraria. Foi um tempo bom aquele. Deus visitou o nosso coração de maneira poderosa e nós não éramos bem-vindos em nenhuma igreja por causa do avivamento. Interessante isso, né? A igreja que precisa do avivamento, ela rejeita muitas vezes o avivamento quando é de Deus. Mas este foi um tempo muito bom. E nesse período, quando nós conhecemos ali o fogo do Espírito, Deus colocou no nosso coração um tempo muito precioso pela palavra, o amor pela palavra de Deus. Lemos muito a palavra naqueles dias. E muitos de nós ganhamos ali um amor pelo Senhor e pela sua palavra, que está no nosso coração até hoje, graças a Deus. Então, quando lemos a palavra, nós experimentamos um avivamento. E o avivamento gera um maior amor pela palavra de Deus e pelo Senhor da palavra. Por esta razão, eu quero encorajar você a ler Filipenses 50 vezes. Vai fazer muito bem ao seu coração e à sua mente. Por quê? Porque, queridos, Filipenses é um livro para a mente humana, para a psique humana. É como você pensa que você é. Provérbios capítulo 27. Assim como o homem pensa, como o homem imagina, ele é. Quando lemos a palavra, ela gera em nós a mente de Cristo. E assim nós nos tornamos segundo a maneira como pensamos. Tani, lá dos Estados Unidos, da Califórnia. E Dani, que bom revê-la. Agostinho Rocha Júnior. Ô, Agostinho, que bom. Joel Moreira. Prazer, Joel. Deus o abençoe. Rose Meire, esposa do pastor Walter Leite. Meus amigos lá de Praia Grande. Abraço, queridos. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes. Então, estou voltando à carta aos Filipenses, porque a carta a Filipenses mostra que a nossa alegria, ela é fruto do que pensamos. Nossa alegria ou nossa tristeza. Se você está triste é porque algo que você crê e pensa tem produzido tristeza em você. Se você está alegre, é fruto da sua crença. Mas eu também anotei aqui algumas coisas que podem estar na nossa mente. Nosso mau humor. Uma pessoa mal-humorada tem na sua mente crenças que não são boas. Você vive mal-humorado? Ou sua vida é marcada pela alegria? Carlos Alberto está escrevendo aqui. É verdade. Eu era pequeno, mas eu lembro das vigílias aqui no Parque das Bandeiras em São Vicente. Não esqueço do dia em que eu fui atropelado e minha mãe disse que a primeira pessoa a estar no hospital foi o pastor. Ô, Carlos Alberto, tempo bom aquele. Abraço aos seus pais. Aquele foi um bom tempo, é verdade. O que é que está na sua mente esta noite? Nossa ansiedade ou preocupação, nossos medos ou a nossa confiança, a nossa fé em Deus.
A nossa mente pode agasalhar pessimismo ou otimismo. E, claro, eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Não creio em pensamento positivo. Eu creio numa mente bíblica. Creio numa mente cristã. Numa mente cheia da palavra de Deus, como Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, 16, 17. Habite em vós ricamente a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus habita em sua mente, você tem uma mente bonita, você pensa positivamente em razão dos pensamentos de Deus na sua mente. É mais fácil mandar o pessimismo embora, os medos, os temores. Boa noite, Sarita, minha amiga de infância, lá da Igreja Evangélica Santista. Ô, Sarita, que bom vê-la por aqui. Edson Quirino, meu amigo, lá de Alphaville, companheiro de lutas, cooperador da Avante, Edson. Abraço, Edson, abraço. Rose, presbítero lá em Alphaville, homem sério, modelo em Alphaville. Vocês querem um modelo em Alphaville? Grudem no Edson Quirino. Ouçam o Edson. Vejam o que ele está pregando e vivendo. Sejam discipulados por ele. Homem de Deus. Vale a pena acompanhá-lo e segui-lo. Eliane, do Rio de Janeiro. Oi, Eliane. Prazer, querida. Dalva Moura. Andréa Farage. Ô, Andréia, onde você está? Está com seus pais esta noite? Abraço. Amém. Grande abraço, Edson. Querido, grande abraço. Tamara, minha filha. Amém. Jael Alexandre. Ora, Jael, tudo bem? Rosângela Medeiros. Ô, Rosângela. Nossa amiga. Mulher com visão missionária para o mundo islâmico. Deus te abençoe, Rosângela. Fique firme. Deus te guarde. Então, queridos, Filipenses nos leva a ter uma mente cristã, uma mente salva, uma mente liberta. Ah, Filipenses. Eu estou voltando a Filipenses, porque é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo está preso. Paulo está limitado. Vamos dizer que a cosmovisão de Paulo é uma cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão? Cosmovisão é uma palavra que está casada. Há duas palavras aqui: cosmos e visão. Cosmos fala do universo, do mundo. Visão é como enxergamos, como vemos. Não é? Edjane está por aí. Andréa Farage. Edjane Silva. Olá, prazer, queridas. Então, a cosmovisão é o nosso conjunto de crenças. Aquilo que nós temos na cabeça. Conjunto de princípios que nós temos em nossa mente. A maneira como olhamos o mundo. Como olhamos as pessoas. A maneira como olhamos as coisas. A maneira como olhamos para as preocupações, para as ansiedades que assaltam a nossa mente. E, primeiramente, a maneira como nós olhamos para Deus. Para a pessoa de Deus, o caráter de Deus. A maneira como Deus age, como Deus trabalha, como Deus se move, como Deus trata conosco, como olhamos para o caráter de Deus, como olhamos para o seu Filho Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, e como olhamos para o Espírito Santo. De alguma forma, então, como olhamos para a Trindade, o movimento da Trindade, sempre a nosso favor. Nós temos uma Trindade que trabalha por nós e para nós. Nossa cosmovisão. Quando olhamos para as pessoas ao nosso lugar, onde vivemos, para a nossa família, para a questão financeira, enfim, todas as áreas da nossa vida. Nós temos um conjunto de crença que nos leva a olhar para todas as coisas. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: se o nosso conjunto de crenças é bíblico, é um conjunto de crença que parte das Escrituras, da palavra de Deus, de toda a Bíblia, então nós temos uma cosmovisão boa, saudável,
bonita e salvadora. Porque nós trazemos um conjunto de crenças de todo lugar, de onde a gente vem. Meus amigos Guimarães, Martins, ou Guimarães, Deus te abençoe, Esther. Deus te abençoe, Esther. Fique firme. Paz do Senhor. Pastor Guimarães, Deus o abençoe. Prazer tê-lo por aqui. Nós trazemos um conjunto de crenças da família. Muito do que cremos vem do núcleo familiar. Isso está revisto. Isso precisa ser revisto. Porque nós trazemos um conjunto de crenças com coisas boas, nós trazemos um conjunto de crenças com coisas que não são boas. Por exemplo, quero citar um fato meu, pessoal, da minha família. Meu pai converteu-se a Cristo em Santos, na Igreja Evangélica Congregacional Santista, que naquela época esboçava um cristianismo fundamentalista. Meu pai creu que ouvir rádio e ter um rádio em casa era coisa do diabo. Eu lembro que minha mãe ganhou um rádio de presente e eu fui buscar este rádio com o meu pai. Nós morávamos em São Vicente, na Vila São Jorge. Naquele tempo, na Rua 11, que as ruas não tinham nome e as casas não tinham número. E as casas eram conhecidas pela bandeira que elas tinham em cima, no telhado, ou pelo símbolo do time. Então, se alguém perguntasse ao meu pai, presbítero Osvaldo, onde é que o senhor mora? Eu moro na Rua 11, na Vila São Jorge, numa casa branca que tem uma bandeira branca no telhado. Esse era o nosso endereço. Irmã Noemi Andrade, amiga, querida, Maria José, minha esposa, está conectada aí, querida, Deus te abençoe, te amo muito. Rosângela Farage, ô Rosângela, e você bem pequena, lá no parque, filha do Levi, da Eugênia, amigos. Ô Gilda, tudo bem? Gilda Farage, filha da Marta, que está lá no Espírito Santo, em Vitória. Então, quando fui buscar o rádio com meu pai disse para mim, meu filho, estou levando o diabo no ombro. Eu não gostava do meu pai. Meu pai não tinha nenhuma graça naquele período. A disciplina do meu pai era punitiva, não era corretiva. Há uma diferença entre a disciplina punitiva e corretiva. Quando nós punimos os filhos, nós magoamos, ferimos, machucamos, agredimos. Quando nós corrigimos, disciplinamos, segundo as Escrituras, nós trazemos os filhos de volta para o caminho. Nós mostramos o caminho, mostramos o certo e mostramos o errado. Isto é, correção e disciplina bíblica. Naquele período, meu pai foi punitivo. Depois, mais tarde, meu pai compreendeu a graça de Deus. Ele tornou-se um pai amoroso e gracioso. E nós nos tornamos amigos. Meu pai viveu até os 94 anos. Mas nesse período, meu pai não tinha muita graça. Minha filha Tamara está achando graça no que eu estou dizendo. Eu repeti muitas vezes a punição do meu pai. Com Tamara, com Priscila, com Carol e Pâmela. Já pedi perdão a elas por isso. E se for preciso pedir perdão de novo, estou aqui. Só lembrar de alguma coisa, espero que estou com minha ficha limpa. E eu pensei, quando meu pai disse para mim, estou levando o diabo no ombro, eu pensei comigo, um diabo carregando outro diabo. Quando cheguei em casa, falei para minha mãe, mamãe, papai me disse isso. E eu pensei isso. Minha mãe me deu uma chamada forte. Meu filho, não pense assim do seu pai. Depois, mais tarde, isso mudou, graças a Deus. Então, isso fazia parte do meu conjunto de crenças da família. Depois, quando veio a televisão, meu pai dizia que não era possível ver a televisão porque era pecado. Oi, mãe Yara, Dulce, prazer, querida. Abraço ao seu esposo. Lu Alcântara, tudo bem? Sueli Espíndola, amiga de infância, lá da Igreja Congregacional de São Vicente, na Rua Uberaba. Tempo bom aquele, do reverendo Augusto Paz de Ávila. Quanta gente boa daquele tempo, hein, Sueli? Você e sua família estão bem? Grande abraço aí. Fique firme, Sueli, na fé,
que nós recebemos. Amém? Deus te abençoe. A Lu está escrevendo, que bom poder ouvi-lo, pastor Josué Martins dos Santos. Louvado seja Deus, um abraço para você também. A Esther está dando risada, porque a Esther era daquele tempo. Esther Stock, filho do Stock. Não é? Meu pai dizia que não podia ver televisão. Então eu fugia para o vizinho para ver televisão escondido do meu pai. Era a cosmovisão da família. Você consegue avaliar as crenças da sua família que você trouxe para o seu casamento, para a sua vida, as crenças que são boas e as crenças que não são? Por exemplo, uma crença boa do meu pai era um evangelista pessoal. Meu pai pregou o evangelho para muita gente, levou muita gente a Cristo. Meu pai sempre tinha folhetos com ele, e eu estava com meu pai muitas vezes vendo meu pai pregar o evangelho. E eu conheci pessoas que meu pai levou a Cristo, que ele gerou em Cristo. Meu pai tinha cadernetas, muitas, com o nome de pessoas que ele evangelizou, por quem orou e por quem ele gerou em Cristo. Era uma crença boa, ótima, a melhor crença. Meu pai era um evangelista pessoal. Sempre que ele ligava para mim, falava comigo, ele dizia, meu filho, não esqueça, quando nos encontrávamos pessoalmente, ou quando ele usava o telefone, meu filho, não esqueça, faça a obra de um evangelista. A mesma recomendação que Paulo disse a Timóteo. Então, houve crenças boas por parte do meu pai, por parte da minha mãe, Dona Maria, professora da escola dominical lá na igreja. Minha mãe era uma mulher piedosa, ela já está com o Senhor. Minha mãe ajudou os pobres, minha mãe era costureira. Minha mãe fazia roupa para os pobres. Eu muitas vezes fui visitar os pobres com minha mãe. Então, nós tínhamos crenças saudáveis na nossa família. Minha mãe sempre armava uma árvore de Natal. Vocês estão vendo aqui atrás de mim a árvore de Natal? Está aqui. Nós cultivamos este hábito até hoje. Olha aí. Alguns dizem que há demônios na árvore de Natal. Eu não vejo nenhum demônio aqui. Não há nada de demônios na árvore de Natal. Monte a sua árvore, enfeite a sua casa, compre bolas bonitas, coloque luzes, deixe a sua casa bonita, enfeite a sua casa com luzes. É Natal. Estamos dizendo, Jesus nasceu, Filho de Deus, veio ao mundo cumprindo 300 profecias da sua vinda. Não é tempo de Papai Noel, é tempo de Jesus Cristo. Jesus foi à cruz e morreu em seu lugar e em meu lugar. Graças a Deus. Sueli está escrevendo assim. Saudade, Josué, era assim mesmo, mas era muito bom. Mamãe Dona Benedita está com 95 anos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Abraço na sua mamãe, irmã Benedita. Abraço forte a ela. Oh, glória a Deus. A Esther está pedindo que eu fale mais da minha mãe. Oh, Esther, vou falar depois. Tempo bom. A Eliane está rindo muito dos demônios da árvore. É verdade, Eliane, não tem demônio aqui, não. Quem assim pensa está com a teologia estragada. É a teologia estragada da batalha espiritual que vê demônio em tudo. Alguns não veem demônio em nada. Nada, 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 nada. Alguns veem demônio em tudo. Andréia, a primeira árvore que mamãe montou foi no ano em que meu irmão foi chamado pelo Senhor, morreu. Que bom, Andréia. Boa lembrança. Eu estava lá, eu lembro disto. Ame, sim, os enfeites, não há nada errado. Então, a nossa mente, ela traz esse conjunto de crenças da família, do bairro, da vizinhança, dos amigos, da parentela, vovô, vovó, titio, titia, primos, primas. Inclusive, esta semana, estes dias, encontrei algumas primas que eu não vejo há muito tempo. Muito bom reencontrá-las. Filhas do tio Odair, da tia Noca, a Cida. Se ela está me ouvindo, Cida, grande abraço. Bom reencontrá-la depois de muitos anos. Espero reencontrar o Jorge e os outros, não é?
Ah, Então, queridos, o que é que você crença? Qual é a sua crença? Melhor perguntando. O que é que você crê? O que é que está na sua mente, na sua cabeça? Você tem uma mente sã ou você tem uma mente estragada? Paulo, quando escreve a Timóteo e a Tito, ele fala sobre uma mente sã. Uma mente sã gera uma pessoa sã, gera uma família saudável, uma fé saudável, uma caminhada saudável. Isto é muito bom, vai ajudá-lo nas batalhas, nas lutas, nas crises, nas dificuldades. Ter uma mente sã que é produto, é resultado, produto no bom sentido, né? Da palavra de Deus, da leitura da palavra. Então, o que é que nós cremos? Paulo, quando escreve a seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, dependendo da tradução, até aquele dia, ou até o dia final. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Em quem é que você crê? Meu querido amigo, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo de muitos anos, meu novo amigo, minha ex-ovelha, meus discípulos, em quem nós cremos. Onde está a nossa fé nesta noite? Ela está apoiada em quem? Queridos, isto é muito importante para hoje, para os dias que virão, para os anos que virão, porque nós estamos no tempo do fim. Aproximamo-nos rapidamente do arrebatamento da igreja e do fim de todas as coisas. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo 4. Se você tem a sua Bíblia, você pode tomá-la, pode ter caneta e lápis para tomar nota dos textos. Isso vai ajudá-lo muito. Romanos 4. Romanos é o fundamento da fé. Versículo 24. Paulo diz: nós cremos, na parte B do versículo, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Em quem você crê? Você crê em Jesus Cristo? Crê que Jesus foi à cruz e morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados? Eu não creio em religião. Eu não tenho religião. Eu não gosto de religião. Eu já tive a minha religião e agora não tenho mais. Queridos, eu não estou dizendo que Paulo afirmou que ele crê numa religião. Nós, os cristãos, não temos uma nova religião. Nós temos uma nova vida. Nós temos uma boa notícia. Jesus é a boa nova. Jesus é a boa notícia. Jesus é a boa nova de Deus. Ele não é uma nova religião. A religião não leva a nada. A religião não produz nada. Jesus disse: eu tenho vida e vida em abundância. Quem crer em mim tem vida e vida em abundância. É isto que estou dizendo. É isto que Paulo está falando aqui. Ele crê naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, a minha pergunta para você é exatamente esta. O que é que você crê? Eu quero mencionar 4 coisas que nós precisamos crer. É importante crermos no que diz a Bíblia. É importante crermos no que diz a Escritura. Michele, minha sobrinha, lá de Cabreúva, vai fazer aniversário amanhã. Parabéns, Michele. Não dá para ir até aí. Deus te abençoe. Ananda, Verne, Ananda, grande abraço. Abraço para o Tiago. Karine, Bocuti, prazer, Karine. Deus te abençoe.
Luciana de Alessandro, ô Luciana, abraço. Lu escreveu, Lu Alcântara. Faz falta termos mais pastores como o senhor, pastor José Martins dos Santos. Deus o abençoe. Tem mais, sim, Lu. Não sou o único, não, graças a Deus. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. É que muitos não estão usando a internet. Alguns estão na internet, estão gravando o que creem, o que pensam. Tem gente boa aí, que vale a pena ouvir. Não são muitos, é verdade. E há muitos mercantilistas que não vale a pena gastar tempo ouvindo esta gente. Mas tem gente boa, graças a Deus. Eu posso, em algum outro momento, dizer aqui quem vocês podem ouvir e quem vocês podem receber alguma coisa. Em Atos, capítulo 15, Paulo está afirmando: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Paulo está pregando e está falando numa reunião com os apóstolos e presbíteros em Jerusalém, quando há um questionamento sobre os novos convertidos que não eram judeus serem circuncidados e seguirem as cerimônias judaicas. Paulo está dizendo que a lei cerimonial acabou, que nós fomos salvos pela graça e não pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, vem de Deus. Não somos salvos pelas obras, queridos, não é pelo que fazemos. Não somos salvos porque lemos a Bíblia, porque oramos, porque contribuímos, damos os dízimos, as ofertas. Alguns não dão nada, não é? Alguns são avarentos, precisam se arrepender disto. Mas não somos salvos pelo que fazemos. Eu não sou salvo porque sou pastor. Não sou salvo porque sou filho de cristãos. Não sou salvo porque fui batizado, porque vou à igreja, porque ajudo pessoas que têm necessidade, porque contribuo com missões. Não é por isso que sou salvo. E não é isso que me salva. Porque sou salvo, sim, devo fazer estas coisas. Corrigindo aqui. Como salvo, tenho estas obrigações, estes mandamentos. Como gratidão a Deus, eu respondo ao seu amor, obedecendo a sua palavra. Mas estas coisas não me salvam. A salvação é pela graça, é de graça. Se não é de graça, não é a graça de Deus. Então, não é o que fazemos, como diz uma determinada seita em nosso país, e alguns seitários dizem isso, estamos fazendo para ser salvo. Você pergunta a eles, você está salvo? Estou fazendo para ser salvo. Não, 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 não. A salvação não é pelo que fazemos, não é pelo fato de que estamos em uma determinada igreja cristã, uma igreja evangélica. Não. Salvação é graça, é dom de Deus, é dádiva de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus nos dá de graça, porque Cristo foi à cruz e morreu, como já lemos aqui, em nosso lugar. Então é preciso crer nisto, para que você não se torne um religioso, um fazedor religioso. Para que você seja livre do temor de perder a sua salvação. Para que você tenha convicção de que a vida eterna é dada a todo aquele que se arrependeu. A primeira palavra do Evangelho é arrependimento. Marcos, capítulo 1. É a mensagem de Jesus Cristo. É a mensagem de João Batista. É a mensagem de Pedro. É a mensagem de Paulo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você já se arrependeu e creu no Evangelho? Confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, pediu perdão dos seus pecados, está vivendo segundo a palavra de maneira santa, de maneira comprometida, de maneira séria, obedecendo os mandamentos. Você tem um testemunho de Deus na sua vida, então você está salvo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. É dádiva, é presente de Deus. Então é preciso crer nisto de maneira muito clara. Se isso não está claro para você, examine o seu novo nascimento, examine sua salvação, examine sua experiência com Deus. Faça isso rapidamente. Estamos caminhando para o fim. Rafael Farage, Rafael, um abraço. Jussara Monteiro, irmã Jussara, grande abraço. Evangelista Ademir Pereira, abraço. Grande abraço, Ananda. Deus te abençoe também. Segunda coisa que nós precisamos crer está em Romanos, capítulo 6,
Pegue a sua Bíblia, tome a sua caneta, tome nota. Versículo 8 de Romanos 6. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Ora, morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Nós cremos pela fé, e pela fé fomos salvos. Cristo ressuscitou, nós cremos que ele ressuscitou, vivemos pela fé. Por causa da ressurreição de Cristo, nós ganhamos uma nova vida. É preciso crer que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tem uma terceira coisa que precisamos crer. Quero ler este versículo também. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então precisamos crer na ressurreição dos mortos em Cristo. Os que já partiram com Cristo ressuscitarão primeiro. Deixa eu tomar aqui um pouco de água. Os que já partiram com Cristo. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meus familiares cristãos, os seus amigos, irmãos em Cristo, pastores, missionários, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós, versículo 17, os vivos em Cristo. Que há muita gente viva que está morta, que não está em Cristo. Quem não está em Cristo não tem vida espiritual, não tem vida eterna. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, dentre as nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ressurreição dos que morreram em Cristo. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Você está vivo em Cristo? Você crê em Jesus? Sua vida está nele? Se não está, você pode agora confessar os seus pecados a Jesus. E você pode dizer: Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me. Lava-me com teu sangue derramado no Calvário. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Se você não crê em Jesus e não está nele, venha a Jesus agora. Venha a Cristo agora. Creia na sua morte na cruz. Creia no sacrifício do Calvário. Creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele tira o pecado de todo aquele que se arrependeu e o confessou. Venha a Cristo nesta noite, onde você está. Entregue o seu coração a ele. Você vai estar nesta lista. Nós, os vivos, seremos arrebatados. A igreja será levada ao maior rapto da história. Em algum momento, estamos próximos ao arrebatamento. Estamos chegando próximos ao fim de todas as coisas. As profecias estão se cumprindo. Meu querido amigo, você que está distante, você que nasceu na igreja comigo, você que nasceu no Evangelho, você que não está em Cristo esta noite, arrependa-se, venha agora. Venha como você está. Deus é bom, ama você e quer ajudá-lo na sua caminhada. Se você está triste, desanimado, frustrado, decepcionado com alguém na igreja, com a própria igreja, se você teve alguma experiência que não foi boa, venha, arrependa-se, venha e traga o seu coração de volta para Deus. Deixa que o Espírito Santo traga fogo, avivamento ao seu coração, ânimo. Volte ao seu primeiro amor. Isto vai ajudá-lo na caminhada do dia a dia.
Então, queridos, é preciso crer nesta segunda questão, nesta terceira questão. A quarta questão está em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Carta de 1 João, capítulo 4, versículo 16. João diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você crê que Deus ama você? João diz isto. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus ama você. Creia nisto. Há muitas pessoas no nosso contexto cristão que não conseguem crer no amor de Deus por elas. Então, muitas pessoas estão orando: Deus me ama. Querido, você não precisa orar por isto. No Evangelho de João, João diz que há uma oração que não precisamos fazer. É esta. Eu não preciso orar. Você não precisa orar para que Deus ame você. Deus ama você. Isto já está escrito, faz parte do caráter de Deus. João diz isto: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus ama você, como você está, como você é. Ele nos convida para mudar. Davi Pesato, Davi, que bom tê-lo por aqui, missionário. Juliana, abraço à sua esposa, beijo nas suas crianças. Que bom, Davi, Deus te guarde. Bom tempo em Curitiba, vamos vê-lo daqui a alguns dias. Abraço grande. Fique firme, Davi, abraço seu pai, sua mamãe. Grande abraço aí. Caio, Caio, tudo bem, Caio? Caio César Pereira, Elias Ramiro, Elias, lá de Bauru, grande abraço. Sidney, Dionísio, Isaura, minha cunhada lá de Santo Anastácio, Terra Boa. Comecei meu ministério lá. Grande abraço, Isaura. Márcia, Paulino, esposa do pastor Luiz, discípulos. Márcia, abraço grande. Elizabeth Lopes, Elizabeth, quanto tempo, hein? Abraço, querida, fique firme. Creia no amor de Deus. Creia que Deus ama você. Ele espera uma resposta nossa. O amor de Deus é um amor que espera a resposta. É um amor que espera que nós respondamos a Ele. Deus espera que as nossas afeições sejam dadas a Ele, dirigidas a Ele. Queridos, eu quero dizer a vocês que o amor de Deus, ele é um amor que nos convida ao descanso. Quando você responde ao amor de Deus, você experimenta um descanso no seu coração. Neste mundo de lutas, de tribulações, de batalhas, você tem um descanso interior. Mesmo que tudo não vá bem, mesmo que as circunstâncias não sejam agradáveis, mesmo que pessoas estejam roubando a sua alegria e que coisas estejam faltando na sua vida, você tem um descanso interior. Sidney Dionísio, abraço, Deus te abençoe. Alessandra, Alessandra, missionária da Avante. Davi Pesato também, missionário da Avante. Alessandra, esposa do Natan, trabalharam quase 20 anos no Uruguai, plantando igrejas ali. Abraço, querida. Deus te abençoe. Amém. Fique firme aí. Vamos nos ver daqui a pouco. Isaura, grande abraço. Então, quero dizer isto. O amor de Deus é um amor de descanso. Como é que você está esta noite? Está preocupado, ansioso, atribulado? Está com medo, com temores? Está com o seu coração com lutas? Vá ao amor de Deus. Experimente o amor de Deus. Descanse no amor de Deus. Mas este amor de Deus é também um amor de satisfação, de alegria. Você está buscando satisfação nas coisas? Ela é passageira. A satisfação nas coisas é efêmera, é temporária. As coisas vão embora, acabam. Ferrugem destrói, as pessoas roubam. As coisas caem da moda. A satisfação em Deus é permanente. É completa. Mas também o amor de Deus é um amor que produz reverência, temor a Deus.
Então a gente não anda de qualquer maneira. Nós não nos comportamos de qualquer maneira. Nós vivemos de forma reverente e com temor a Deus. Não é medo de Deus. Medo é uma outra coisa. Medo é um falso conceito de Deus. Se você tem medo de Deus, você não sabe quem é Deus, não conhece o caráter de Deus. Temor a Deus é ter para com o mal o mesmo sentimento que Deus tem. É ter para com o pecado o mesmo sentimento que Deus tem. Deus odeia o pecado, Deus odeia o mal, Deus ama as pessoas. Mas Deus não ama o pecado, Deus não ama o mal. Se nós praticamos o mal, Deus não ama o mal. Deus ama você e eu. Então, este amor, ele produz reverência. Perdão. Produz também obediência. Sabe, queridos, quando nós conhecemos este amor de Deus, quando a nossa mente é uma mente salva, é a mente de Deus, a mente de Cristo, que é a mente que eu estou pensando lá em Filipenses, e nós conhecemos o amor de Deus, pensamos nele. Então, nós temos desejo de obedecer a Deus, de obedecer a sua palavra. Isso não é pesado. O salmista nos diz no Salmo 119 que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, a minha pergunta é: qual é a sua cosmovisão? Qual é o seu conjunto de crenças? Se as nossas crenças são bíblicas, são escriturísticas, nós então certamente estamos caminhando com uma mente salva. Estamos desenvolvendo uma mente salva. Isso é muito bom. Certamente isso vai nos ajudar. Quando você lê o livro de Lucas, Jesus menciona as Escrituras. Em Lucas capítulo 24, e eu estou caminhando aqui para o final deste tempo. Lucas 24, se você tem papel e caneta na mão, você pode tomar nota. E eu quero citar esse texto, porque Jesus está no último tempo com os discípulos. E ele diz aqui, Lucas 24, 44, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, no Pentateuco, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, as escrituras para Jesus incluem o Pentateuco, os profetas e os salmos. Eu não entendo como alguns pregadores estão afirmando que o Velho Testamento já era. Eu quero perguntar para vocês, pregadores, que estão afirmando que o Velho Testamento não vale mais. Não tem mais nada lá. Qual Bíblia vocês estão lendo? Vocês estão lendo a Bíblia com uma tesoura na mão. A Bíblia de Jesus era o Velho Testamento. Você vai ao livro de Atos, a Bíblia de Pedro no dia de Pentecostes era o Velho Testamento. A Bíblia de Paulo, na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária, era o Velho Testamento. Eles estão lá, citando as Escrituras. Então, a nossa cosmovisão, as nossas crenças, precisam vir do Velho Testamento e do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Você não pode ter uma cosmovisão bíblica apenas do Salmo 91, que alguns o deixam aberto lá como se fosse um patuá, não é? Algo para proteger o meu carro. Outro dia fui ao sebo, comprei uma Bíblia antiga, Salmo 46, está todo amarelado, manchado. Nada mais naquela Bíblia tem alguma marca. Porque o Salmo 46, ele deve ficar aberto, deve ter ficado aberto por muito tempo, porque a pessoa dona daquela Bíblia creu que, tendo o Salmo 46 aberto, ela estava livre de uma série de maldições. Que crença errada, equivocada, que crença fetichista. Não. Nós precisamos de toda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Precisamos de toda a Escritura para compormos, criarmos, estabelecermos uma cosmovisão completa.
Cosmovisão é a nossa crença do mundo ao nosso redor. O que cremos sobre o mundo, o que cremos sobre as pessoas, o que cremos sobre a família, o que cremos sobre a igreja, o que cremos sobre finanças, o que cremos, primeiramente, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, o seu Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre missões, sobre a evangelização do mundo, sobre a pregação do Evangelho, sobre a entrega da vida a Deus, sobre santidade, pureza, sobre uma mente sã, bonita, sobre a urgência de vivermos prontos para o arrebatamento. Isso é cosmovisão, é o conjunto de crenças, é o que temos na cabeça, é o que temos na mente. O que é que você tem na sua mente? O que é que você crê? Você que vai à igreja, que frequenta a igreja, que é pastor, líder, missionário, você que está na igreja há muitos anos ou há pouco tempo, o que é que você crê? Queridos, é extremamente importante definir isto. Em quem nós cremos, o que cremos. Isto vai determinar o que nós vamos fazer com a nossa vida no dia a dia. Por que estou citando isso? Porque estou citando Filipenses, quando Paulo escreve esta carta alegre, carta mais alegre de todo o Novo Testamento. Paulo menciona aqui também a palavra mente. Muitas vezes, palavra mente e os seus sinônimos. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 7 de Filipenses, tome nota, papel e caneta, Paulo diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, há uma promessa aqui de que a sua mente, o seu coração, serão guardados. Mas esta mente que será guardada é uma mente que tem a palavra na mente. Não é literalmente carregar a Bíblia na sua mente, você sabe disso. Mas é trazer a Bíblia para a sua mente. Pensar biblicamente, pensar cristamente, pensar segundo as Escrituras. Para isso é preciso ler a Bíblia, alimentar-se dela, estudar a Bíblia, meditar nela, separar um tempo cada dia para trazer a Bíblia para a sua mente, como diz o salmista no Salmo 119, guardei a tua palavra na gaveta da prateleira para não pecar sobre ti. Lembra disso? Guardei a tua palavra na gaveta da prateleira? Não. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A frase que eu queria citar é equivocada. Mas muitos de nós guardamos a palavra na gaveta da prateleira, no armário, qualquer outro lugar. Ficamos dias, meses, sem ler as Escrituras. Como podemos ter uma mente salva? Como podemos ter uma mente cristã? Como poder ter uma mente realmente evangélica? Não estou falando de uma mente desta ou daquela denominação. Podemos estar em alguma denominação séria, não tem nada errado. Há muita contribuição denominacional no mundo em que vivemos. Muitos homens e mulheres de Deus, graças ao Senhor. Todos nós somos frutos disto, de algum movimento missionário denominacional. Mas eu estou falando de uma mente evangélica, genuinamente. Então, esta carta é uma carta alegre, porque Paulo pensa de uma maneira bonita. Paulo tem a mente de Cristo, cultiva isto, vive isto, prega isto, expressa isto, coloca isto. Como é que nós sabemos que Paulo tem uma mente cristã? Capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Quando ele diz que é servo, ele está dizendo: eu pertenço a Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é aquele que manda. Jesus Cristo é o dono da minha vida. Por isso ele apresenta-se como servo de Jesus Cristo, nosso Senhor. O servo não tem vontade própria. O servo não faz o que quer. O servo não tem desejo próprio. O servo não é dono da sua vida. O servo não tem nada. Tudo é de Cristo. Tudo é do seu Senhor. Tudo é do seu proprietário. Tudo é do seu amo. Paulo está dizendo: Jesus Cristo é meu amo, Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é meu dono, eu pertenço a Ele, eu sou dele, Ele me comprou com seu sangue precioso, derramado na cruz do Calvário. Então, esta é a mente do apóstolo Paulo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Quero concluir o meu tempo perguntando novamente: como está a sua mente
esta noite? Como está sua forma de pensar? O que é que você tem na sua cabeça? O que é que você crê? Eu citei 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido ouvinte, em quem você crê. Qual é a pessoa que é o objeto da sua crença? Qual é o seu conteúdo de crença? Onde está a sua fé? Onde está a sua convicção? Onde está depositada a sua crença? A quem você ora, com quem você fala, a quem você recorre, em quem você confia, de quem você depende. Isto é muito importante, estar bem definido na nossa mente, nas nossas crenças, para enfrentarmos as tribulações, as lutas, as batalhas, as perdas. Alguns de nós temos parentes que já foram. Alguns de nós temos familiares com idade avançada. Alguns de nós temos familiares que estão passando por crises de enfermidade muito forte. Uma mente cristã será uma mente salvadora, para mesmo em meio às perdas, ter alegria na tristeza, ter consolo e conforto e encorajamento do Espírito Santo, ter paz da parte de Deus e ficar firme e não desanimar, e não desistir, não voltar para trás, e não permitir que as frustrações, decepções, batalhas, perdas, crises e lutas nos levem para a incredulidade, para o ceticismo, para a apostasia, para uma posição onde nós teremos perdas enormes. Então eu quero encorajá-lo nesta noite a ficar firme em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que diz o Salmo 57, versículo 7. Se você tem a sua Bíblia, eu penso que cito esse texto para fechar o nosso tempo. Quando o salmista escreve ali, ele diz algo interessante, que vale a pena ler os salmos. Os salmos são a nossa sala do banquete de Cântico dos Cânticos. 57, 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Amém? Seu coração está firme? Glória a Deus. Cante louvores a Deus. Adore ao Senhor. Agradeça por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a sua vida. Saia da rua da murmuração e venha para a rua da gratidão. Coloque a sua mente em Cristo, a sua mente na palavra. Ganhe uma cosmovisão bíblica. Vá a Filipenses, leia aquela carta 50 vezes e permita que o Espírito Santo forme em você um conjunto de crenças segundo as Escrituras. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia, alimente-se da palavra. A palavra de Deus tem uma mensagem para você diariamente. É um alimento seguro e extremamente agradável, de descanso, de satisfação, que produz reverência e obediência ao nosso coração para com o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus o abençoe. Obrigado por estar aqui. Fique firme. Um bom final de noite. Um bom feriado amanhã, naquelas cidades onde será feriado. Uma boa semana. Deus guarde você. Ore pela minha vida. Ore para que Deus me dê graça, sabedoria, orientação, discernimento para outros momentos como este. Deus guarde o seu coração. Um grande abraço. Não desanime. Faça missões. Pregue o Evangelho. Eu trabalho com a Missão Avante. Avante Missão Evangélica Transcultural. Temos missionários nos campos. Você pode apoiá-los com oração. Pode apoiá-los escrevendo. Pode apoiá-los visitando no campo missionário. Pode apoiá-los financeiramente. Escreva para a Missão Avante Transcultural. Ou escreva aqui para mim. Eu posso orientá-lo através do escritório da Missão Avante. Como você pode apoiar o missionário transcultural. Faça missões, é mandamento, é bíblico. Faça discípulos. Fazer discípulos é gerar pessoas e levá-los à maturidade, que geram filhos, que geram netos, que geram bisnetos e tataranetos espirituais. Fazer discípulos é um mandamento. Se você ganha uma mente cristã, você será um discípulo, discipulador, restaurador, equipador, para a glória de Deus. Amém? Um grande abraço. Fique firme. Deus o abençoe. Muito obrigado por seu tempo.